Em O Problema dos Três Corpos, da trilogia Lembrança do Passado da Terra, de Cixin Liu, os sófons são partículas inteligentes que, ao serem enviados à Terra, dentre outras propriedades, permanecem intrinsecamente ligados aos sófons em poder dos Trisolarianos, mesmo com a considerável distância que os separam. Assim, eles são capazes de receber e transmitir informação à Terra em tempo real, patrulhando cada passo da humanidade. A ficção científica frequentemente se inspira em fenômenos reais estudados pela ciência, mas de uma maneira que possui uma coerência dentro do seu universo fictício, também alça voos na liberdade literária, com algumas licenças fictícias. Qual parte desta caracterização dos sófons é uma licença fictícia e qual parte tem respaldo científico? Numa série de vídeos eu vos convido a fazer um breve passeio por algumas das noções da física quântica a fim de compreender a separação entre ciência e ficção. A física quântica se desenvolve no início do século XX, quando os físicos começam a estudar fenômenos em escalas muito pequenas, que não tinham explicação face às teorias clássicas existentes. Hoje é uma teoria bem estabelecida, uma das mais precisas jamais criadas, com uma vasta gama de experimentos que a confirmam, que nos permite ter uma compreensão mais profunda da natureza e entender fenômenos variados, como o que se passa em um sólido, como são os metais, como ocorrem as ligações químicas, como a corrente elétrica flui em certos materiais, além de ter uma aplicação tecnológica transformadora, desde a criação de lasers até os transistores, fundamentais para a criação de circuitos eletrônicos cada vez mais complexos, rápidos e eficientes, que impulsiona a era da informação e com uma perspectiva de uma revolução vindoura na vida moderna, com computadores quânticos e supercondutores. É chamada de física quântica em referência à quantização. Na física clássica, a energia é entendida como contínua, ou seja, pode assumir qualquer valor, pode aumentar ou diminuir continuamente. Já na física quântica, a energia só pode ser emitida ou absorvida em quantidades específicas, em pacotes, os quantas, não podendo assumir qualquer valor, mas saltando de maneira brusca de um pacote para outro. É com essa ideia de quantização que Niels Bohr cria o modelo atômico com órbitas específicas para os elétrons, onde um elétron só pode saltar ou cair em níveis de órbitas específicos, por exemplo, de 1 para 2 e não assumir uma posição intermediária como 1.5 ou 1.8. Esse modelo mais tarde foi atualizado pela própria física quântica. Porém, consequências bizarras emergem do formalismo da mecânica quântica, com fenômenos que desafiam a nossa intuição. O nosso cérebro foi desenvolvido para lidar com fenômenos naturais e sociais do nosso cotidiano. E então, de repente, nos deparamos com fenômenos peculiares, alheios ao nosso dia a dia, que escapam da nossa intuição. Pegamos termos emprestados da nossa linguagem, que está associada ao nosso modo de ver o mundo, para nos referir à esfera quântica. Mas tenham em mente que esses termos nem sempre traduzem de forma justa aquilo que estamos tentando descrever na física quântica. Na física clássica, os objetos possuem propriedades bem definidas. Se medirmos a massa de uma moeda, por exemplo, diremos que o valor encontrado pertence à moeda, ou seja, quando medimos, apenas revelamos um valor que já estava ali, existia mesmo antes de medirmos, atrelado à moeda. A moeda está em uma posição específica, podemos dizer quando ela está no ponto 1 ou quando está no ponto 2. Se lançarmos a moeda e fecharmos a mão quando ela retornar, não saberemos se o resultado deu cara ou coroa. Mas de fato, já existe um resultado definido, ou cara ou coroa. Apenas não sabemos ainda. Além disso, se tivéssemos a informação completa do sistema, massa, força de lançamento, resistência do ar e etc., poderíamos prever
com exatidão não só o resultado, cara ou coroa, mas também a trajetória da moeda. Na física quântica, as coisas são radicalmente diferentes. O formalismo da mecânica quântica permite dizer que os objetos no mundo quântico não possuem propriedades definidas. Isso significa que não há uma posição definida, por exemplo. Uma partícula não está em um ponto específico. Não podemos dizer se está no ponto 1 ou no ponto 2. Podemos dizer que está não em algum ponto, mas em um estado de superposição dos pontos possíveis, nesse caso 1 e 2, com diferentes probabilidades de vir a ocupar o ponto 1 ou o ponto 2. Isso não quer dizer que a partícula está nos pontos 1 e 2 ao mesmo tempo, que ocupa mais de um lugar ao mesmo tempo. Porque estar em um ou mais pontos significa ter posição, e não faz sentido falar em posição definida na física quântica. Lembrem-se da limitação da nossa linguagem. Quando ouvirem que uma partícula ocupa mais de um lugar ao mesmo tempo, o que se quer dizer é que a partícula paira sobre uma mistura probabilística de todas as posições possíveis, sem estar sobre nenhuma delas em particular, como uma onda de probabilidades espalhada numa certa região que encapsula todas as possibilidades. Esta é a superposição. E daí vem a dualidade onda-partícula. A partícula, quando isolada de interferências significativas, fica nesse estado de superposição, que pode ser descrito como uma função de onda, isto é, se comporta como uma onda, até que haja alguma interação com o ambiente que quebre a sua coerência. Quando essa interação acontece, numa medição humana, por exemplo, há uma mudança do estado de superposição para um estado específico, como na física clássica. Há uma transição do comportamento de onda para o comportamento de partícula. É a isso que os físicos chamam de o colapso da função de onda. A medição é invasiva, porque ela interage com a partícula e destrói o estado de superposição, que colapsa para um estado bem definido, como os estados da física clássica. Por isso que se diz que, quando observada, a partícula assume outro comportamento. Mas lembrem-se da limitação da nossa linguagem. Não é porque observamos a partícula que ela, de alguma forma mística, escolhe se comportar ou agir de forma diferente. É porque, ao medirmos, interagimos com a partícula, perturbamos e quebramos a sua coerência, seu estado de superposição, e a forçamos a adotar um estado pontual. Assim como a formação sincronizada de um cardume de peixes, por exemplo, é quebrada quando aparece um predador. O experimento da fenda dupla ilustra bem essa condição. Se disparássemos bolas em uma direção a uma parede com uma fenda no caminho, as bolas que passassem pela fenda formariam uma faixa na parede. Por outro lado, se uma onda passa por uma fenda, acontece um efeito de difração, que altera o formato da sua propagação. E se fossem duas fendas? As duas ondas circulares que emergem de cada uma das fendas interferem uma na outra, ora somando a sua amplitude quando são iguais, ora se anulando quando são opostas. Na parede, veremos um padrão dessa interferência. No experimento da fenda dupla, quando partículas são disparadas individualmente, imprimem sobre a tela de detecção um padrão de interferência que remete ao comportamento ondulatório, como se a partícula estivesse passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, tal como uma onda. Quando são colocados detectores para tentar descobrir por qual fenda as partículas passaram, determinar a sua posição, são exibidas faixas na tela de detecção, indicando um comportamento pontual.
Isso porque, ao medirmos, destruímos o estado de onda e assim forçamos a partícula a ter uma posição definida, a se comportar como um corpo. Quebramos a coerência do sistema. Esta é a dualidade onda-partícula. Dependendo da abordagem, haverá diferentes comportamentos. Se não interferirmos, a partícula ficará em um estado de superposição de todas as posições possíveis, como uma onda. Se interferirmos, a partícula colapsará para uma posição definida, pontual. É difícil visualizar como algo pode existir de uma forma ou de outra, dependendo da nossa abordagem. Podemos pensar numa analogia no caso de fluidos não newtonianos, que sob forças pequenas ou baixas velocidades se comporta como líquido, mas quando uma força intensa e rápida é aplicada, se comporta como um sólido, sendo possível até correr sobre o fluido sem afundar. Em escalas muito pequenas, a própria medição é imbuída de uma incerteza fundamental para certos pares de variáveis, tal qual descreve o princípio de incerteza de Heisenberg. Quando medimos, não só perturbamos o sistema, como entramos num impasse fundamental imposto pela natureza. Se tentarmos medir com mais precisão uma variável, por exemplo, diminuindo a área de incidência de um feixe de fótons para melhor demarcar a posição de uma partícula, mais distorção teremos em outra variável complementar. Neste caso, no momento, a quantidade de movimento da partícula, e vice-versa. Numa analogia, se pensarmos em uma onda, quando conseguimos determinar com mais precisão a sua frequência, não conseguimos determinar a posição exata, já que a onda está espalhada por toda a parte. Mas, se tivermos um pulso de onda bem localizado, conseguimos ter uma melhor precisão em definir a localização, só que já não teremos como determinar a frequência. Medir uma destas grandezas com mais precisão pressupõe maior imprecisão na outra. A incerteza é, portanto, inerente à experimentação e não tem nada a ver com a imperfeição dos instrumentos de medida. Ao refletir uma realidade das interações em escalas muito pequenas, esse fenômeno nos ajuda a entender mais profundamente a química e a física dos materiais. Toda essa estranheza que aparece no formalismo da física quântica, a sua natureza probabilística, não foi aceita sem resistência por todos os pais fundadores. Você deve conhecer Einstein como o brilhante físico que elaborou a teoria da relatividade, ou que ganhou o prêmio Nobel pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Mas ele também protagonizou, junto a Niels Bohr, um dos embates filosóficos mais fascinantes de todos os tempos. No próximo vídeo dessa série, te convido a conhecer como este debate filosófico entre gigantes se transformou em uma revolução silenciosa que saiu do campo filosófico para o matemático e experimental, culminando nas entranhas do entrelaçamento quântico. Agradeço se você assistiu até aqui e inscreva-se no canal Chantiumbirumbidjumbs para não perder os próximos capítulos. E até a próxima!